Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu estou recebendo aqui na minha casa meu amigo Miquel Soares. Tudo bem, Miquel? Amém, tudo bem, graça e paz. Amém, glória a Deus, queridos. Nós iremos falar aqui sobre um tema muito importante, que é mantendo o fervor espiritual. A palavra do Senhor nos diz aqui em Mateus 22, no verso 29, diz assim: Respondeu-lhes Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Nós, como filhos de Deus, nós precisamos andar nesse equilíbrio, conhecendo as Escrituras, mas também conhecendo o poder de Deus. Tem pessoas, Miquel, que conhecem as Escrituras, conhecem texto de cós salteados, conhecem vários textos da palavra do Senhor, mas não é uma pessoa madura no fervor do Espírito, não é uma pessoa madura no contexto dos dons espirituais. Isso. Por isso que a Bíblia fala, conheçam as Escrituras, mas também conheçam o poder de Deus, que necessariamente é o que Jesus está dizendo aqui. Ó. Quando ele critica errais não conhecendo, então ele está querendo dizer o que deveria fazer. Ou seja, eu acerto quando eu conheço o poder de Deus e conheço também as Escrituras. Não é isso, Miquel? Isso. Traz um equilíbrio nessa questão de conhecer a Escritura e conhecer o poder de Deus. Porque nós entendemos que Paulo fala algo interessante, que ele não se apoiava no conhecimento que ele adquiriu como fariseu, mas no poder de Deus. E veja o que aconteceu com o ministério de Paulo. Paulo, ele avançou, não foi porque ele era simplesmente um letrado, um fariseu que conhecia as leis, que não é ruim conhecer isso. Nós temos que estudar, nós temos que nos esmerar na palavra, no conhecimento, mas nós temos que ter um equilíbrio, e nós também temos a nossa... Eu creio que, Saulo, a palavra dita a nós, ou nós estamos lendo e estudando a palavra, vai trazer um rema para nossas vidas. E na prática dessa palavra, o Espírito Santo, que é o nosso ajudador, vai nos ajudar a alinhar as duas coisas em nós. A leitura da palavra e conhecermos a palavra e o fervor. Porque o Espírito Santo é que vai nos ajudar. Muitas vezes nós, quando nascemos de novo, lemos a palavra e não entendemos muita coisa. Mas o Espírito Santo vem e é que nos traz a revelação, traz o fervor, traz a palavra que está escrito logos, mas traz também o fervor, o conhecimento daquilo ali que está por trás. Amém, Saulo? Amém, glória a Deus. Essa ideia de logos e rema, né, que é a palavra de Deus. Então, quando nós estudamos a palavra de Deus no geral, nós seremos transformados, nós seremos alcançados, nós seremos ministrados pelo Senhor. Amém. Vale salientar que Jesus é chamado de o Logos de Deus, né? No princípio era o verbo, a palavra lá é Logos, né? No princípio era o Logos, a palavra, e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Lá em Apocalipse também ele é chamado de o Logos de Deus. Ele mesmo fala na tentação, né? Quando Jesus está sendo tentado em Mateus capítulo 4, ele diz que nem só de pão viverá o homem, mas de todo rema que procede da boca de Deus. Então, Logos e rema está associado à palavra de Deus. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós somos transformados, nós somos impactados. Mas a vontade de Deus, conforme Jesus deixa claro aqui, não é apenas que tenhamos conhecimento das Escrituras, Miquel. É vontade dele que tenhamos conhecimento também do poder de Deus. E como nós podemos conhecer o poder de Deus? Experimentando. Pegando a palavra, como falou bem, o Logos, o Rema, que está dentro, que é o próprio Cristo, nós pegamos aquilo e colocamos em prática. Nós começamos, como vemos lá em Atos, quando eles foram todos cheios do Espírito Santo, né, eles afetaram toda a sociedade, por causa do poder que veio do Espírito Santo. Então nós precisamos desse fervor do Espírito Santo, Saulo, para podermos avançar. Nós temos muitos amigos assim próximos que têm muito conhecimento, mas são muito travados com a questão do mover do Espírito, né? Do fervor. Eles até admiram como é que vocês fazem isso, mas é muito simples. É nós acreditarmos que aquela palavra escrita é uma palavra inspirada por Deus. E ali é vida, ela traz vida para nós. Quando nós trazemos a nossa consciência, a consciência que não é só simplesmente um livro, né? Que nós estudamos, que nós reverenciamos aquele livro, mas é o poder de Deus naquelas palavras. Aquilo, nós lemos a palavra, mas o Espírito pega aquela palavra e nos impulsiona nosso dia a dia, na prática. É isso mesmo. Não é isso? Há aplicações da palavra todos os dias, nós podemos cumprir com ela. Quando ela fala, seja cheios do Espírito Santo, não se embriague com vinho, mas seja cheio do Espírito Santo. Ele está dando uma ordem ali. Então, já foi escrito. Mas ele está dando a ordem, seja cheio do Espírito Santo. Aí ele fala como tem que ser cheio do Espírito Santo. Cantando salmos, cantos espirituais, entoando cantos ao Senhor de coração, sempre rendendo graças ao Senhor. Então a palavra, ela anda junto.
com o Espírito. É isso mesmo. Amém? O próprio Jesus falou, Isso. né? Jesus disse assim, a minha palavra, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Ou seja, não há como a gente separar a palavra de Deus do Espírito Santo. Então, até porque foi ele quem inspirou, Exatamente. né? Diz as Escrituras que toda a Escritura, diz a Bíblia, que toda a Escritura ela é inspirada. Eu gosto da versão LTT, que é a literal texto tradicional, que ela diz assim, toda a Escritura ela é inspirada pelo sopro do Espírito de Deus, pelo sopro de Deus. Então, o próprio Espírito Santo, ele inspirou o texto sagrado, e quando nós meditamos no texto, nós estamos também nos enchendo do Espírito Santo, mas nós precisamos manter o fervor espiritual, não apenas, porque tem aquele crente, Miqueias, e você que está acompanhando, tem aquele crente, que ele é crente de unções passadas, de histórias passadas. Há 200 anos a pessoa foi cheia, teve uma experiência com Deus, mas agora ele acha que não precisa fazer mais isso, que só foi para um determinado momento. Mas o texto que você bem citou lá de Efésios é claro, enchei-vos. Isso, ele dá a ideia de continuidade, mas ele também é imperativo, enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais. Outra importância, Saulo, muito interessante, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, sempre falo esse exemplo que o Espírito Santo atuando em nós, ele não é simplesmente uma represa, mas ele é um rio. Ele atinge as nossas vidas, mas ele atinge a vida de outros. Paulo fala algo interessante, fala, tudo posso naquele que me fortalece. Mas quando lemos todo o contexto, ele fala que passou por várias situações. Mas como é que Paulo conseguiu vencer isso? Sendo cheio do Espírito Santo, porque foi ele que escreveu, foi inspirado para escrever isso. Então é uma das coisas que vai afetar nossas vidas e afetar a vida dos outros. Isso mesmo. Ou seja, nós cremos em um avivamento e que afeta a sociedade, né? Nós cremos em um avivamento que rompe com as quatro paredes e transforma a vida de pessoas. Tem algo que eu gosto de comentar, Miqueias, que eu acho muito interessante, é que, por exemplo, em Atos capítulo 2, o Espírito Santo caiu sobre os discípulos. Isso. Atos 2, os discípulos, as 120 pessoas que estavam ali. Só que Atos 2, o Espírito caiu sobre eles. Mas Atos 3, eles continuaram indo para o templo buscar mais da face de Deus. Tem pessoas que é assim, ou recebeu uma unção há um tempo, e ele acha que aquilo dali já vai ser suficiente para o resto da vida, mas não é assim. Nós devemos constantemente nos encher do Espírito Santo por meio da meditação da palavra, dos louvores, do cântico espiritual, sujeitando uns aos outros. É uma característica também de alguém cheio do Espírito Santo. Deve ser algo constante e algo muito relevante. Muito interessante nesse contexto que você falou. Eu lembro lá em Atos que quando eles foram, começou as primeiras perseguições mais fortes, e eles foram para um templo, né, aquele texto conhecido, que o templo tremeu por causa eles pedindo, foram perseguidos, começaram a ser ameaçados. Isso mesmo, Atos 4. E o que acontece? Atos 4. O que acontece? Eles começaram a orar fervorosamente e começou o templo tremer. Por quê, amados? Porque há um poder quando nós correspondendo àquilo que Cristo falou, quando nós correspondendo àquilo que o Espírito nos fala todos os dias. Ouse sempre pegar essa palavra e botar em prática. Porque quando nós botamos em prática, o Espírito pega junto. Ele é o nosso ajudador. Então, quando eles foram ameaçados, foram afligidos com aquelas palavras, aquelas denúncias, enfim, eles começaram a orar. Mas a oração deles foi interessante. Que o Senhor nos dê conceda intrepidez e ousadia para anunciar a palavra de Deus. Então, essa intrepidez, essa ousadia vem pelo meio do Espírito Santo, pelo fervor, pela alegria. Amados, vê que coisa interessante. Nós podemos ver que nesse todo esse contexto, por eles estarmos cheios do Espírito Santo, já tinha passado lá de Atos 2 para Atos 4 algumas coisas, mas eles perseveraram. O texto no capítulo 2 também, eu creio, no 2, ele fala que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. Então, a doutrina, o que é a doutrina? É a palavra, é o ensinamento dos apóstolos. Então eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, eles perseveraram naquele ensinamento e começaram a colocar em prática tudo aquilo que foi ensinado. Então o Espírito veio e trouxe os resultados. Amém? É isso mesmo. Atos 2,42 diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso. Então, olha, perseveravam tanto em doutrina, como em comunhão, partir do pão, mas na oração também. Então, nós precisamos das duas asas do avião, né? Isso. Doutrina e oração. Amém. Palavra e fervor espiritual. Conhecendo as Escrituras, mas conhecendo também o poder de Deus. Então, você pode verificar depois na sua casa, Atos capítulo 3 e capítulo 4, e vocês vão testemunhar o relato ali de Pedro e João, né, indo para o templo orar. Isso. E um homem vai ser curado, um homem que era coxo de nascença, né? O texto diz aqui que esse homem era colocado ali,
E esse homem ele era colocado para esmolar, capítulo 3, e esse homem vai ser curado, e eles vão entrar no templo fervorosos de espírito. Os discípulos vão ser perseguidos por causa dessa cura, pelo um bem executado. Então, já fique sabendo aí que quando você se enche do Espírito Santo e você segue o propósito de Deus, não quer dizer que muitas vezes você vai ser aplaudido. Que pessoas vão dizer assim, olha, foi maravilhoso isso que você fez. Não, muitas vezes, fazer a vontade de Deus é nadar contra a onda do mar. Isso. É ser perseguido, as circunstâncias virem. Então, vocês vão ver aí Atos capítulo 3 e capítulo 4, o registro dessas verdades que nós estamos falando aqui também. Então, tanto eles recebem o Espírito Santo, são cheios do Espírito Santo em Atos capítulo 2, Atos capítulo 3, eles seguem para o templo, para a oração. Isso. Um homem ali é curado, eles vão ser perseguidos por causa disso, e aí segue tanto para o capítulo 4, falando aí que mesmo assim eles cresciam, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio às circunstâncias, mas eles se reuniam com os irmãos e oravam a ponto do templo, do local onde eles estavam, tremer por causa da glória do Senhor. Interessante esse texto que você falou de Pedro e João, né? Isso. A Porta Formosa. Eu costumo falar que hoje em dia nós detemos a tantas coisas naturais, isso é um outro erro que nós podemos está corrigindo as nossas vidas. Ele fala algo interessante para aquele homem. Ele não pediu para ser exatamente curado, mas era a esmola que estava pedindo. Ele disse, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Aí eu pergunto a mim e a vocês que estão nos assistindo, o que nós temos para dar? Só prata, só ouro? Eles não tinham prata nem ouro, mas eles tinham algo mais precioso, que era o poder do Espírito, porque estavam perseverando. Amados, quando vem esses derramar do Espírito Santo, como costumo falar, vem para trazer instruções, trazer avivamento, para trazer revelações, que já está escrito. O Espírito não anda contra a palavra, ele anda alinhado com a palavra. E ele vai trazer instruções que já está escrito. Não é algo novo. Eu costumo falar, não cai em revelações novas. A revelação de Deus já está tudo aqui revelado. Mas existe um Espírito que pega essa palavra, que anda junto com essa palavra, na verdade, e vai trazer o fervor, vai trazer o poder, as manifestações. É isso mesmo. Nós somos continuistas, né? Nós cremos na continuidade dos dons espirituais, cremos no poder de Deus agindo. Queridos, eu creio que a unção é para hoje, a glória de Deus é para hoje. Se Deus é soberano para salvar, Ele também é soberano para curar, Ele é soberano para transformar a vida de pessoas. Então, eu creio, queridos, que você foi grandemente abençoado por meio desse conteúdo. Amém. Miquel, muito obrigado, né, por esse momento aqui. Eu creio que nós teremos outras oportunidades. E não se esqueça também de se inscrever no canal do meu amigo Miquel Soares. Groove, né? Olha, o cara canta, prega, você vai ver que vai ser poder de Deus. Eu vou deixar o link aqui também. Mas não se esqueça disso, mantenha o fervor espiritual. Então Deus abençoe você, e Miquel, se quiser fazer as considerações finais. De boa, foi bom demais. Amém, glória a Deus. Deus abençoe vocês, queridos. Até mais, em nome de